Êxodo, capítulo 21. Separei alguns versículos para a gente comentar hoje. Vamos ler o primeiro versículo, que diz o seguinte: Então estes são os decretos que exporás diante deles. Essa palavra decretos, mishpatim, que é inclusive a palavra que dá nome à porção, dá nome a paraxá, ela pode ser traduzida como decreto, regra, ordenança, leis, tudo tem a ver, né? Existem os mishpatim, que são os decretos que são racionais, ou seja, nós entendemos por que o Eterno nos deu aquele decreto. Por exemplo, por que o Eterno falou, não adorarás outros deuses? Porque ele é um. É simples, você entende, ele é um, então eu não tenho outros deuses, porque ele é um. Existem os hukim, que são os decretos que nós não entendemos, conhecidos como suprarracionais. Por que eu não posso misturar a carne do cabrito com o leite da sua mãe? É claro que tem um princípio por trás disso, mas o Eterno não explica. O Eterno deixa no ar. Por que nós não podemos comer carne de porco, camarão, essas coisas? Tem um princípio? Tem. São animais que costumam dar mais doenças? Tem. São. Né? Por exemplo, se eu não me engano, o HIV veio de uma pessoa que comeu um macaco. Um animal proibido. Né? Nem por isso a gente comendo o que é correto, a gente está isento. Como teve também a época da vaca leite, por exemplo. Mas nós temos a segurança do quê? Da obediência. Obedecer por amor. Versículo 12. 21, versículo 12. Aquele que ferir uma pessoa, causando-lhe a morte, se lhe dará morte irremediavelmente. Por outro lado, aquele que não estava à espreita dele, mas Deus o entregou nas suas mãos, eu te farei o lugar para o qual ele fugirá. Mas se alguém desafiar o seu próximo e o assassinar com astúcia, mesmo junto do meu altar, o tirarás de lá para matá-lo. Bom, naquela época existia a pena de morte, né? Infelizmente, o Israel de hoje, ele não é kadosh, ele não é santo, como era o Israel onde Yeshua apareceu, o Israel onde Elias viveu. Um Israel um pouco diferente hoje em dia, né? Não temos rei, por exemplo. Até porque o Eterno nunca quis um rei. O povo quem pediu. O Eterno sempre quis que eles fossem uma nação sacerdotal. Uma nação que fosse intermédio deles com o mundo, né? E eles, infelizmente, não foram muito bem com isso. E pelas tradições, eles acabaram se achando superiores aos gentios, aos goim, se separando deles. Então, hoje não existe pena de morte lá. Mas nessa época existia. Então, se alguém ferisse uma pessoa a ponto dessa pessoa morrer, ela era morta irremediavelmente, né? Agora, se essa pessoa foi entregue pelo Eterno, aquele que matou porque o Eterno a entregou, tinha um local para fugir. Posteriormente, nas próximas parashot, nós vamos ver que eram as cidades de refúgio. Por quê? Digamos que, por exemplo, no meio de uma briga, alguém fere a outra pessoa uma ferida mortal, que não era a intenção, mas no calor da emoção, a outra pessoa morreu. Não seria justo essa pessoa ser vingada, porque não era a intenção dela matar. Mas, para que ela não corresse esse risco, ela corria para a cidade de refúgio. Só que o Eterno falou outra coisa também. Mas se alguém desafiar o seu próximo e o assassinar com astúcia, maldade, iniquidade, mesmo de junto do meu altar, o tirarás de lá para matá-lo.
Então o Eterno não importa aonde quer que nós estejamos. Quando nós temos que carregar aquele decreto negativo daquilo que a gente fez, mesmo que a gente esteja no altar dele, ainda assim o Eterno faz com que aquilo nos alcance. Nós vemos, por exemplo, Samuel, que os filhos do sacerdote, eles tinham uma vida meio desregrada, uma vida ímpia, e o Eterno cortou eles e falou: não haverá mais sacerdote da casa de Eli. Só que não foi instantâneo. Só que lá depois, se eu não me engano, com Saul ou Davi, alguém vingou. E aí toda a casa de Eli, num único dia, veio a óbito. No único dia eles foram mortos. Porque o Eterno já tinha lançado o decreto e não voltou atrás. Porque ele também volta atrás às vezes. Mas dessa vez ele não voltou atrás. Versículo 22. Se brigarem dois homens e golpearem uma mulher que está grávida, e ela abortar sem que haja outro dano, certamente ao responsável se lhe dará multa, de acordo com o que impuser ele sobre o marido da mulher, sobre ele o marido da mulher, e pagará conforme determinarem os juízes. Por outro lado, se houver algum dano maior, então pagará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Isso aqui não quer dizer literalmente que se, por exemplo, alguém tem a sua mão decepada, essa pessoa vai decepar a mão do outro. Não. Mas, por exemplo, digamos que a Daniela é uma artesã. Ela costura, ela tricota, ela bate botão. E aí, ela perde a sua mão por culpa de outra pessoa. Essa outra pessoa não vai perder a sua mão literalmente, mas ela é obrigada a ressarcir durante a vida toda o trabalho da Daniela. Porque ela era uma boa costureira, uma boa artesã. E o que ela precisava para exercer a sua função, para exercer o seu ofício, foi retirado. Então, a pessoa que decepou a mão dela teria que ressarcir, teria que cobrir a vida da Daniela enquanto ela vivesse. Isso significa mão por mão, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida e golpe por golpe. Porque, querendo ou não, se você tira, por exemplo, se você decepa o pé de um taxista, a vida dele é dirigir. Ah, mas tem carro adaptado, mas não é a mesma coisa. Ele acaba se tornando impossibilitado da sua profissão. Então, esse olho por olho, dente por dente, é você ressarcir aquilo que o outro perdeu. Versículo 28. Esse é interessante. Quando um touro escornear o homem ou uma mulher e morrer, o touro morrerá apedrejado. Não se comerá a sua carne, mas o dono do touro será inocente. Mas se o touro tinha o costume de escornear, e o seu dono, tendo sido advertido, não o prendeu, e este mata um homem ou uma mulher, o touro morrerá apedrejado, e também o seu dono morrerá. Mas se lhe for imposta uma multa em troca de sua vida, pagará a quantidade que se lhe impuserem. Se o touro escorneia o filho ou a filha, se procederá segundo o mesmo decreto. Se o touro escorneia um escravo ou uma escrava, o dono do touro pagará ao seu proprietário 30 ciclos de prata, e o touro morrerá apedrejado. Quando alguém deixar aberto um poço ou cavar um poço e não o cubra, nele cai um touro ou jumento, o proprietário do poço fará restituição,
pagará o seu favor em dinheiro a seu dono, e o animal morto será dele. Se o touro de alguém escornear o touro de outro, e o mata, venderão o touro vivo, e repartirão o dinheiro, e repartirão também o touro morto. Por outro lado, se conhecido o boi que tinha o costume de escornear, e não o prendeu o seu dono, ele pagará touro por touro, e o touro morto será dele. Então, o Eterno usou o exemplo do touro, mas digamos também que você tem um pitbull bravo, e você sabe que ele é bravo, mas você vive com o portão de casa aberto. E aí ele vai e avança uma criança. Você é responsável porque você sabia que ele faria isso. Mas se ele não era de fazer isso, você tem um animal que não era de atacar, e por um acaso ele ataca, você tinha que dar uma multa, mas você não era tão punido. Por quê? Você não esperava. E o que a gente vê aqui? Que o Eterno tem um cuidado especial também pelos animais, né? Quando você lê o apócrifo de Hanok, ele fala claramente que existem anjos que são designados apenas para cuidar dos animais, né? A bruxaria vai chamar de espíritos elementares. Nós cremos que são anjos, né? Como um cardume, que tem um cérebro muito reduzido, vai saber instintivamente o trajeto de 2 quilômetros de distância sem nunca ter andado por lá. Porque o Eterno designou alguém para cuidar. Esse papel era nosso. Olha só o que diz Gênesis 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o ser humano segundo a nossa imagem, como a nossa semelhança, e tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre todas as bestas da terra, sobre todos os répteis sobre a terra. Criou, pois, Deus o gênero humano conforme a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai. Então disse Deus: eis que tenho dado a vós toda a erva que produz semente a ser semeada, sobre a superfície de toda a terra. E toda árvore frutífera, cuja semente seja semeada, servirá para mantimento. E para toda besta do campo, toda ave do céu, e todo que rasteja sobre a terra, em que há alguma alma vivente, para toda erva verde servirá por mantimento. Assim aconteceu. E viu o Eterno que tudo que fez era bom. E houve tarde e manhã, e foi o 6º dia. Então, o Eterno deu a nós esse papel de cuidar, dominar a terra. Mas por causa do erro de Adão Harishon, Adão, o primeiro homem, infelizmente, nós perdemos. Só que Romanos 8 garante que, pelos méritos do Mashiach, nós temos de volta esse controle, esse guia. Romanos capítulo 8, versículo 16. Vou pegar do versículo 9. Assim diz o texto, Romanos 8, 9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. E se em verdade o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Veja como a ideia de que o Cristo e o Espírito do Eterno são duas pessoas cai por terra. Porque primeiro é chamado de quê? Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus habita em vós, mas, em contrapartida, Paulo vem e acrescenta,
Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, o Espírito do Mashiach, Ruach Mashiach, esse tal não é dele. Então nós vemos que se trata de um Espírito. O Espírito Santo também é o Espírito de Deus. Sim. É porque aconteceu o seguinte. Na época que eles foram para o cativeiro babilônico, houve um consenso dos judeus em não pronunciar o nome do Eterno, né? Todas as vezes que o Espírito do Eterno era demonstrado, ou você dizia Espírito de Deus, Gênesis 1, 2, ou se dizia Espírito do Senhor, Espírito do Tetagrama, Yud He Vav He. Então, para eles não falarem Espírito e falar o Tetagrama, eles passaram a falar Espírito Santo, né? No próprio Antigo Testamento você vai encontrar passagens falando Espírito Santo ou Espírito de Santidade. Por exemplo, o templo era chamado Templo do Senhor, Templo do Tetragrama. Então eles passaram a chamar de Templo da Santidade, Beit Hamikdash, para não falar o Tetagrama e manter mais oculto. Por quê? O medo que eles tinham era de que os gentios blasfemassem o nome do Eterno. Só que nós vemos pelas Escrituras que o real blasfemar o nome do Eterno é não ter o caráter digno daquele que se diz dele, né? Tanto é que o blasfemar, na verdade, é jurar em falso. Quando nós passamos os 10 mandamentos, lá diz, não jurarás em falso pelo nome do Eterno. O jurar em falso é o blasfemar, né? Assim como você fazer piadas, também é um blasfemar. Mas você viver uma vida que não é digna do nome que você proclama, do nome que você leva à frente, você está blasfemando. Então, por isso que eles pegaram o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahweh, e passaram a chamar de Espírito Santo, Espírito do Santo, ou Espírito de Santidade. Mas é o mesmo Espírito, né? Isaías, capítulo... Agora preciso lembrar. Vamos ver se a cabeça está boa ainda. Vamos ver se eu me lembro. Mas Isaías fala... Ótimo. Isaías 11 diz o seguinte: brotará um renovo, brotará um Netzer, brotará um Nazareno do tronco de Jessé. Ishai, Jessé era o pai de Davi. Um rebento da sua raiz dará fruto. Sobre ele repousará e morará o Espírito de Deus, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de poder, Espírito de conhecimento e do temor de Yahweh. E ele resplandecerá em temor a Yahweh. Então, é igual aqui, a menorá. Olha para cá. É igual a menorá. Espírito de sabedoria, entendimento, conselho e poder, conhecimento e temor. E no meio, Espírito do Senhor. Aí está Senhor, né? Com letra maiúscula. É o Eterno, Espírito do Eterno, né? Então não é que são 7 espíritos, mas são 7 características, 7 nomes, 7 caráter que se aplicam ao Espírito do Eterno, que é o Espírito também do Cristo, né? Quando você pega o Midrash de Gênesis 1, 2, fala que o Espírito de Deus que parava sobre as águas é o Espírito do Cristo, que é o que concorda com o que Paulo falou. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. E se em verdade o Espírito de Deus habita em vós, se em verdade o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Porque se o Espírito daquele que ressuscitou a nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, dentre os mortos, habita em vós, o que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos também vivificará
vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Irmãos meus, agora somos devedores, não da carne, para andarmos segundo a carne. Porque se vós viverdes conforme a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer a maneira de viver da carne, sereis salvos. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus, os tais são filhos de Deus. Porque vós não recebestes espírito de escravidão para voltar a estar em temor, mas recebestes o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Abum, Pai, Pai nosso. O próprio Espírito dá testemunho a nosso respeito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, para que sejamos afligidos com Ele, também sejamos glorificados juntamente com Ele. Porque considero que as aflições do tempo presente não são comparáveis à glória que há de ser manifestada em nós. Porque toda a criação aguarda e espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação foi submetida ao que é vão, não por sua própria vontade, mas por causa de quem a submeteu, na esperança de quem também a própria criação será livre da escravidão, da corrupção, à liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que todas as criaturas gemem e sofrem com dores de parto até hoje. Não só elas, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Gememos em nós e aguardamos a adoção para a redenção dos nossos corpos. Porque pela esperança vivemos, mas a esperança que se vê não é esperança. Porque se vemos, para que esperamos? Mas se esperamos o que não se vê, com esperança esperamos. Assim também, o Espírito ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém? Não sabemos, mas o próprio Espírito ora por nós com gemidos inefáveis, porque esquadrinha os corações e sabe qual é o sentir do Espírito, que ora pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Até aqui. Então a criação, ela foi levada à futilidade. A maioria das Bíblias dizem futilidade, vaidade, ao vão, né? Por quê? Porque quando aquele que exercia domínio sobre a criação, porque o homem foi feito para o quê? Ser o espelho da glória do Eterno. Nós vemos isso em 2 Coríntios 3. Só que quando a criação perdeu o espelho do Eterno e recebeu anjos, ela perdeu a glória que ela tinha. Mas nós, que somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito, que o Espírito tem comunhão conosco, nós temos poder de libertar a natureza. Quantas não são as árvores que presenciaram ritos de bruxaria? Quantas não são as ervas, as arrudas, usadas em um banho das religiões afro? Quantas não são os animais sacrificados em oferecimento a outros deuses, a ídolos? Então a criação, ela sofre. Mas quando os filhos de Deus, o grego vai usar a expressão huios, que é aquele filho que já é maduro, aquele filho que já é adulto. Quando os filhos maduros de Deus, não aquele que está começando, mas aquele que já tem uma vida com Deus, ele começa a entrar em guerra e a santidade dele atinge o local onde ele está, aquela criação, aquela vegetação, ela volta à vida. E por que o Eterno, inclusive faz parte da paraxá, mas nós não vamos ler, por que o Eterno ordenava que a terra passasse 6 anos produzindo, no 7º ano você não mexia nela, para no 8º ano você voltar a produzir? Para que a terra pudesse descansar. A terra também cansa. Se no Shabat os animais descansam, no Shemitah a terra descansa. E olha para você ver que o Eterno também nos ensinou a ter confiança. Porque se você planta durante 6 anos, e tem que guardar, você já não pode usar tudo. E aí entra o princípio de
guardar 20% dos nossos recursos, das nossas posses, que foi o que José fez no Egito. Aqueles 6 anos vão ser capazes de te suprir por 2 anos. O ano do Shemitah, que a terra está descansando, e o próximo ano, porque você vai começar tudo de novo e talvez você não consiga produzir em 1 ano para você já colher, né? Então o Eterno deu até o descanso para a terra. Imagina numa terra pagã, há quantos e quantos anos aquela vegetação não tem um descanso, né? No Brasil, por exemplo, quando a terra para de dar o café, eles vão lá e plantam uma cana, parou de dar cana, plantam algodão e vai trocando. Por quê? Porque a terra cansa e aí eles vão trocando. É claro que no Egito não tem o Shemitah, mas era feito algo interessante. A terra era dividida em 3 e a cada ano uma dessas 3 partes descansava, né? Por isso que eles eram muito prósperos. Por quê? Como cada ano uma dessas terras descansava, a terra conseguia respirar para voltar a produzir, né? Nesses 7 anos, o Shemitah, o fruto que era dado servia para 2 coisas. O órfão e a viúva, que passasse, encontrasse, ele tinha autoridade de pegar do chão. E o fruto que caísse ficava como um adubo para a terra, né? Já para a terra descansar e quando chegasse o 8º ano, voltasse com toda a força. Êxodo capítulo 22. Versículos 2 a 4. Leis relativas à restituição. Se um ladrão for surpreendido arrombando uma casa e for ferido e morrer, o dono não receberá punição. Se sucede à plena luz do dia, haverá punição, e o ladrão fará completa restituição. E se não tiver para fazer, então será vendido em compensação pelo seu furto. Foi interessante que o Uber que trouxe a gente para cá falou justo disso, né? Ele estava contando que ele tem um amigo que é diácono da Assembleia de Deus, que era policial. Em algumas operações ele precisava matar, porque ou ele matava ou ele morria, né? E aí ele disse que esse cara ficava com muito peso na consciência, que ele pensava, nossa, eu estou matando. E nunca foi explicado para ele que na verdade o texto diz, não assassinarás. Uma coisa é matar, outra coisa é assassinar, né? Até porque Israel teve que matar. Teve que matar quando conquistava as terras. Porque eles não iam chegar lá e falar assim, Jebuseu do meu coração, essa terra era do meu pai Abraão, você pode sair? É óbvio que eles não iriam sair. Então eles ganhavam como? Pela guerra. Poucas foram as nações que falaram, olha, a gente deixa vocês virem, desde que você não nos mate e nos deixe viver aqui. Tiveram algumas nações que se renderam, e algumas foram até tomadas como escravos, então elas não morreram. Eles estenderam bandeira branca, passou. Assim como também teve uma nação que enganou Israel, né? Então o que acontece? Se um ladrão arrombasse uma casa pela noite, naquele tempo não tinha lâmpada. Eu acho que nem lamparina tinha. Para eles olharem era muito complicado. Se ouvir um barulho dentro do seu quintal, então se você matasse, matou. Mas se viesse o dia e você fosse atrás do bandido para se vingar, você também era morto. E não haveria piedade. Por que o Eterno permitiu que fosse morto? Porque a vida da pessoa estava em risco. E nós cremos que não há lei nem regra que seja maior do que a vida, né? Igual, vai chegar dia 9 de março, que eu vou falar no final, o jejum de Esther. O jejum de Esther ele é feito de pôr do sol do dia 9 e pôr do sol do dia 10, somente com água. Esse pode tomar água. E
Uma pessoa diabética, tem a pressão alta, toma algum remédio muito forte, ela com o estômago vazio tomando remédio, ela vai passar mal. Então, não faz sentido que ela faça esse jejum das 24 horas e passe mal. Porque o intuito do jejum não é passar mal, né? Então essa pessoa está liberada do jejum, aí ela pode fazer como ela conseguir, ou ela pode fazer um propósito, né? Que é, por exemplo, eu não vou comer arroz, não vou comer feijão, não vou tomar refrigerante. Fazer um propósito, né? Que não há lei nem regra maior que a vida. Mas a pessoa não podia se vingar. Ela não podia ir lá no outro dia falar, foi você que entrou na minha casa, vá com Deus. Não, isso não podia haver uma vingança. Era a legítima defesa. Como foi o caso de uma menina de 12 anos numa fazenda, isso aconteceu ano passado, ano retrasado, que ela estava sozinha em casa e entrou um homem. O homem pulou a cerca e foi atrás dela. Sabe-se lá fazer o quê? E ela deu um tiro nele. Foi uma legítima defesa. Eu não sei, pela Constituição brasileira, o que aconteceria com ela, ainda mais que era menor. Mas, pela palavra, nós sabemos que ela dá um tiro para se defender, ela não estava em pecado. Vamos lá, prosseguindo. Versículo 6. Se alguém acende um fogo, e este estende aos espinhos, consumindo os feixes ou trigo amadurecido ou um campo, aquele que provocou o incêndio fará completa restituição. O que fica de princípio? Tudo aquilo que você faz que prejudica o trabalho do próximo também é pecado. O cara foi lá, acendeu fogo. Aí o fogo passou da propriedade dele, entrou na propriedade do outro, quando estava tudo próximo da colheita. Como é que o outro vai fazer? Então aquele que colocou o fogo tinha que ressarcir o outro. Então nós pegamos de princípio o quê? Que nós não podemos atrapalhar o serviço do outro. Nós não podemos dar entre aspas, puxar o tapete do outro, né? Isso se reserva aos do mundo. Aqueles que não conhecem o eterno, não conhecem as suas leis, a eles se reserva esse tipo de coisa, não a nós. Versículo 10. Se alguém entrega a seu próximo um jumento ou touro, ou cordeiro, ou qualquer animal para guardar, e este morre, ou sofre algum dano, ou é furtado, sem que alguém veja, haverá entre ambos um juramento na presença de Yahweh, de que não estendeu a sua mão aos pertences do próximo, ou seja, não o matou. O proprietário aceitará os juramentos e o outro não fará a restituição. Mas se de fato foi furtado dele, fará restituição para o seu proprietário. E se o animal foi despedaçado, o trará como evidência. Não fará restituição pelo animal despedaçado. Quando alguém pedir emprestado algum animal ao seu próximo, e este for morto ou ferido, na ausência do seu dono fará completa restituição. Mas se o dono estava presente, não se fará restituição. Se o animal era alugado, pagará o seu aluguel. Ou seja, que a gente tira de princípio que se você tem um serviço de aluguel, e aí uma pessoa, por exemplo, você é uma concessionária e aluga um carro. Aí esta pessoa alugou o carro e bateu o carro. O que nós aprendemos é o quê? Não cobre dela, né? Você já faz o aluguel pensando que pode dar algum problema. E vai. Querendo ou não, vai, né? Querendo ou não, pode acontecer um incêndio. Querendo ou não, pode acontecer uma batida, né? Tem gente que morre de medo de pegar o carro dos outros emprestado. Mas tem gente que também vai na doida, aí se bater, bateu. Claro, ele tem confiança que ele dirige bem, que se acontecer foi porque aconteceu, mas tem outros que morrem de medo. Se esse carro foi emprestado, aí gera um problema para quem pegou emprestado. Mas se esse carro foi alugado,
aquele que alugou não deveria cobrar nada. Porque no aluguel você já pensa, pode acontecer alguma coisa. Né? Isso é o princípio que o Eterno deixa para nós. Versículo 16. Quando alguém seduzir uma donzela, se não for desposado e se deitar com ela, ele a tomará por esposa. Mas se seu pai se recusa, entregará a ele. Ele pagará a quantidade correspondente ao dote das donzelas. Não deixarás com vida o feiticeiro. Todo e qualquer que se deitar com o animal, se lhe dará morte irremediavelmente. Aquele que ofereça sacrifícios a ídolos perecerá, mas somente a Yahweh os oferecerás. Se oprimires, não oprimireis, nem causareis dano algum ao estrangeiro, porque vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não causareis dano à viúva nem ao órfão, porque se lhe prejudicardes, eles orarão a mim, e eu ouvirei atentamente as suas orações, e se acenderá a minha ira, e vos matarei a espada. E vossas esposas se tornarão viúvas, e vossos filhos se tornarão órfãos. Se dinheiros emprestares a um necessitado que esteja contigo dentre o seu povo, não te comportarás com ele como usuário, nem lhe cobrarás juros. Se tomares como penhor o manto de seu próximo, ao pôr do sol o devolverás, pois é a sua única cobertura com a qual cobre o seu corpo. Com que ele dormirá? E se ele orar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Não insultarás um juiz. Como que está aí? E aí, como é que está aí? Versículo... Agora fui eu que me perdi. 22, 28. Êxodo. Isso. Isso. Aí você pensa, mas é juiz ou é Deus? Vou explicar isso aqui de forma simples. Não insultarás um juiz nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Hoje não deu tempo de escrever no quadro, por causa que a gente já chegou atrasado, então não deu para tempo de escrever. Mas essa palavra aqui, ela é a palavra Elohim. Porque Elohim não se refere apenas ao Eterno, mas se refere também a autoridades. Aí entra o juiz, entra uma autoridade, entra o rei, entra um anjo. Todo aquele que representa o Eterno também é chamado de Deus, né? Aquilo que nós chamamos de Deus com D minúsculo. Por isso que a palavra diz Deus dos deuses. Deus dos deuses. Por isso que Êxodo 7 diz: Moisés, Moshe, eu te colocarei como Deus a Faraó. Porque são autoridades, né? Não quer dizer que Moisés virou o Eterno. Não. Mas Moisés estava representando o Eterno de tal forma que o que Faraó fizesse a ele era como se fosse ao próprio Deus. Por isso... Exatamente. Deus é um. Representar uma autoridade, seja como juiz ou como rei, representa ele. Eu já estava falando sobre isso com o Gabriel, que a gente faz com o próximo, também é como a gente faz contra aquele que criou. Exatamente. Foi bem o que eu ouvi do... Estava ouvindo o Heart Zone, né? E eles falaram justamente... Ah! Por isso, eu ouvi hoje o Heart Zion e eu descobri uma sinagoga também que eu achei interessante. Hã? Bnei Mashiach? Não, foi a Havá Hesed, Amor e Misericórdia. Eu estava num grupo e alguém mandou o link. Sabe quando o link nem carrega a previsualização? E eu abri, eu achei tão interessante.
ele explica assim, de uma forma tão fácil, que qualquer um entende. Eu achei muito interessante. Tanto que eu fui ler a Paraxá, eu fui ler de tarde inteira. Só à tarde que eu ouvi as duas. Né? E é justamente isso. Aquela pessoa que vem representando o Eterno. Então por que aquele Malar, aquele anjo que apareceu para Josué, se eu não me engano é Josué 6, ele aceitou a adoração? Por que Eliseu, quando aquela mulher veio até ele, se prostrou, ele aceitou? Porque naquele momento eles estavam representando o próprio Eterno. Né? E o maior representante que nós temos é o Eterno, e esse sim merece adoração, é o Mashiach, o Messias. Que ele é o representante máximo. A palavra diz que ele, sendo em forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, e se fez na semelhança de homens. Assumiu a forma de servo, e achado na semelhança de servo, a si mesmo se humilhou, assumindo a morte, e morte de madeira. Então, o Messias, ele faz parte do Eterno. Mas, quando ele veio à Terra, ele não participou nada do Eterno. Por isso que se diz, Yeshua HaMashiach, Jesus o ungido, o Messias, o Cristo. Porque tudo que ele fez foi como Cristo, como ungido. Tudo que ele fez foi na dependência da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Então, cai também a ideia de que, na forma corpórea, Yeshua era Deus. Não. Porque Yeshua, nós vemos claramente em Mateus capítulo 4, que ele foi tentado. Como que Deus pode ser tentado? Tiago fala, Deus não pode ser tentado, e aí ninguém tenta. Então Yeshua, quando na terra, veio na sua forma humana. E tudo que ele fez foi sua forma humana. Claro que após, ele foi glorificado. Aí Paulo continua dizendo, aquele texto que eu falei, né? Assim mesmo se humilhou, Filipenses 2,5. Aí Paulo diz que ele foi exaltado e recebeu um nome que é acima de todo nome, para que nos céus e na terra todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, aquele Senhor, o Senhor pentagrama. Jesus Cristo é o Senhor para a glória do seu Pai Deus. Então, quando ele veio à Terra, ele não assumiu a forma de Deus. Porque, querendo ou não, no princípio criou Deus os céus e a terra. Como que Deus pode vir como um todo à Terra se ele a criou? Ele criou a terra, ele criou os céus, né? A palavra diz que a terra é o estrado dos seus pés. Segura os mares com a concha da sua mão. Então seria impossível, acho que, claro que se ele quisesse, poderia, mas se ele o fizesse, aí seria um segundo Deus. E aí já não seria um só Deus, seriam dois. Tem muita gente que crê que são dois. Não, é só o Pai e o Filho. Aí tem gente que crê que é três, o Pai, o Filho e o Espírito. Não, é um só Deus. Mas são formas que ele utilizou. Mas na terra, Yeshua era humano. Como diz Maimônides, Deus é incorpóreo. O próprio Cristo falou o quê? Deus é Espírito. Mas o Espírito que estava dentro dele era Deus. Foi. Um só. Diferente não. Deus apareceu máximo, Jesus apareceu menor e o Espírito Santo um pouquinho menor. Pra gente. Sim, também. Só que assim, a videira ela é trinitariana, né? Então ela professa a trindade. Qual que é o problema da trindade? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um Deus, dois deuses, três deuses. Não é um. Não, são três pessoas distintas. Mas se são distintas, como pode ser a mesmo Deus? Aí já são dois, já são três. Então não são vários. É um só. O conceito de porção está certo, né? É errado diferenciar. Por que nós não podemos dizer Deus Filho? Não tem. Não tem.
pode pegar a Bíblia que for. Por exemplo, você pega uma Bíblia da Sociedade Trinitariana, que eles são trinitarianos, eles afirmam isso, não tem Deus Filho. Isso. Como se fossem dois. Na verdade é o mesmo. Né? Quer ver? Olha só. 2 Coríntios. Não. Antigo é o melhor. Velho não. Porque aquilo que é velho está antiquado. Aquilo que é antigo nem sempre é ruim. Isso, primeiro e renovado. É melhor. Né? Tanto é que Brit Hadashah, que está em Jeremias 31, significa renovação da aliança. Aliança renovada. Né? Quer ver? Olha só. 2 Coríntios 3, versículo 14. As suas mentes tornaram-se cegas, porque até o dia de hoje, durante a leitura do Antigo Pacto, olha só, que diz antigo, já não diz velho. Capítulo 3, versículo 14. Mas as suas mentes tornaram-se cegas, porque até o dia de hoje, durante a leitura do Antigo Pacto, permanece o mesmo véu sobre eles, e lhes é revelado que, pelo Cristo é retirado. Até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu segue posto sobre o coração deles. Mas se alguém se converter, algum deles ao Senhor, a versão hebraica diz o quê? Mas se alguém fizer techuvá, o Senhor lhe tirará o véu, porque o próprio Senhor é o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, há libertação. O Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, há libertação. Você pega a Peshita, Peshita vai dizer o quê? Mar e A. Mar significa Senhor, Mare, e A é o Eterno. Mar e A, o Eterno. E lá está dizendo o quê? O Espírito é o Eterno. E onde o Espírito do Eterno está, a libertação. Então tira também aquela ideia do quê? Que Deus Pai é um, Deus Espírito Santo é outro. Porque o Espírito é o Senhor. E aí se você volta um pouquinho lá em 1 Coríntios 12... 1 Coríntios 12... Está diferenciando. Sim, é válido porque alguns manuscritos mais antigos, como o do Tillet, que ele é um manuscrito em hebraico, e o Peshito, que ele é do 2º, 3º século, em aramaico, eles trazem, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que, tem um porém, como nós entendemos que eles são um, e nós lemos o livro de Atos, e todo o livro de Atos, as pessoas eram batizadas o quê? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Yeshua HaMashiach. Porque eles já sabiam que era um só. Né? Aí você pega aqui, ó, 1 Coríntios 12, capítulo 3. Por causa disso, eu vos faço saber que ninguém que fale pelo Espírito de Deus diga que Jesus é anátema, ou seja, amaldiçoado. E não há ninguém que possa dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, se o Senhor é o Espírito, Jesus é o Senhor, é um só Senhor. Ah, mas por que há essa diferença? São as formas, como você falou, as porções, né? As manifestações. Não tem como atender, não. As manifestações. O Senhor é o imanente. Mas quando ele veio à Terra, ele assumiu que forma? A do Cristo, através do seu Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo habita em nós. E é o Senhor das nossas vidas. Né? Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, nós temos intimidade com o próprio Deus. Por exemplo, Isaías,
capítulo 6. Diz o seguinte: Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi a Yahweh assentado sobre um trono alto, e a sua borda do seu templo enchia, e a borda do seu manto enchia o seu templo. Por cima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E proclamavam um ao outro, dizendo: Kadosh, 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 Yahweh Tsevaot. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, porque toda a terra está cheia da sua glória. Quem que Isaías viu? O Senhor, né? O Senhor, letras maiúsculas, pentagrama. Quando nós vamos para João, acho que é capítulo 18. Não. Ótimo. João capítulo 12, versículo 37. Apesar de que realizara todos esses sinais diante deles, não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Quem creu no nosso anúncio, Senhor meu, a quem se manifestou o braço de Yahweh. Por isso não podia crer, porque também Isaías havia dito: Se os olhos forem cegados, e seu coração entenebrecido, para que não vessem com seus olhos, e não entendam em seu coração, e se arrependem, e eu os restauro. Essas coisas disse Isaías, quando viu a sua glória, e falou acerca dele. Mas quem que Isaías viu no capítulo 6? Veja como é algo mais sode, mais profundo. Isaías viu quem? O Senhor, Yahweh. Mas João diz o quê? Que Isaías viu e falou da glória de Yeshua. Só que se você vai para Atos, capítulo 28, salvo engano, Bíblia nova é uma beleza, as folhas grudam uma na outra. Não, você quer mais nova? Mas eu tenho uma mais velha também, que é desse jeito. Eu comprei uma King James 1611. Gosto. Porque você compara uma com a outra, você tem uma visão melhor. Lá em casa tem 9. Fora as pequenas. Isso mesmo. Aquela lá é boa, tem umas partes que são muito boas. Mas quando você chega em texto assim, que é decisivo sobre Yeshua, eles dão uma desviada. Sai de tangente, é claro, porque, né? Cada um vai puxar o seu lado. Hã? Sim, eles têm um zelo extremo. Acho que os testemunhos de Jeová e os adventistas são os que mais estudam suas doutrinas, mesmo que, né? Vamos lá. Atos 28, 23. E tendo fixado um dia, eles se reuniram e vieram muitos onde eles se hospedavam. E desde a manhã até a tarde lhes deu a saber o relativo ao reino de Deus, testificando a eles e procurando convencê-los acerca de Yeshua, desde a lei de Moisés até os profetas. E alguns deles eram convencidos por suas palavras, mas outros não eram. E quando se despediram dele, ao não estarem eles de acordo entre si, Paulo disse essa palavra. Agora presta atenção. Bem falou o Espírito de Santidade pela boca do profeta Isaías contra os vossos pais, dizendo: Vá a esse povo, dizendo-lhes: Certamente ouvireis, mas não entendereis. Certamente vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo lhe tem sido endurecido, e tornaram-se surdos os seus ouvidos, e fecharam-se os seus olhos,
e não seja que vejam com seus olhos, e escutem com seus ouvidos, e compreendam em seus corações e se convertam a mim. Portanto, seja isso conhecido para vós, que essa salvação de Deus tem sido enviada aos gentios, porque certamente eles escutam. 21. E pregava acerca do reino de Deus, e ensinava abertamente a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, sem impedimento. Então, olha só. Chega Isaías e fala, eu vi o Senhor. Eu vi Yahweh, eu vi o Eterno. Chega João e fala, Isaías viu Yeshua. Chega Paulo e fala, Isaías viu a Ruach HaKodesh, o Espírito de Santidade. Agora, quando você lê o texto, nós vemos o quê? Ele fala que viu o Senhor. Uma pessoa. Ele não fala que viu um Senhor. Ele viu o Senhor. Uma pessoa. Então, todos esses três se remetem a um só. Porque ele viu um só. Mas é aplicável aos outros. Né? Inclusive o texto que você falou, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem alguns manuscritos, outros dizem em meu nome. Só que em 2 Coríntios, lá no finalzinho, tem aquela citação assim, ó. Me presta a sua Bíblia. Eu não sei se essa aqui vai ter, mas essa aqui eu acho que é certeza que tem. A conhecida bênção apostólica que não pode faltar no fim do culto, né? Essa aqui tem. 2 Coríntios 3,14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Esse é o único texto que tem isso aqui. Só que tem um porém. Quando você vai para Timóteo, e eu não vou abrir porque eu não vou lembrar onde é, Timóteo fala assim, Paulo fala assim, e eu vos saúdo, Timóteo, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, como sempre saúdo nas minhas cartas. Então, se ele sempre saúda com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, esse texto, ou ele é um enxerto, ou a carta não foi de Paulo. Só que como nós vemos que tem todas as características de Paulo em 2 Coríntios, é mais fácil descartar só esse texto, do que descartar uma carta inteira, né? E outra coisa interessante, quando chega em Apocalipse, nós vemos 2 tronos. Mas cadê o trono do Espírito Santo? Não tem. Por quê? Porque Cristo, Colossenses 2, Cristo, ele é a forma visível do Deus invisível. Ele é o mediador, ele é o intermediário entre o eterno e nós está ele. Porque João capítulo 1, versículo 18 diz o seguinte: Deus não foi visto por ninguém, mas o Filho de Deus, o Deus unigênito, este nos deu a conhecer. Então Cristo, qual que é o papel de Cristo? Nos fazer conhecer Deus, porque Deus não pode ser visto, mas Cristo pode ser visto. Oh meu Deus, Colossenses sumiu aqui. Colossenses capítulo... Primeiro vamos no capítulo 1, que diz o seguinte: (15) 1 Coríntios capítulo 1, versículo 15 diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as suas criações. Por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, tudo que é visível e o que é invisível, sejam tronos ou domínios, ou poderes ou principados. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas por ele existem. Ele é a cabeça do corpo, que é a congregação, a igreja, porque ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que nele tenha a primazia de tudo, porque Deus agradou que habitasse nele toda a plenitude. Ou seja,
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as criações, né? Se você pegar o texto hebraico de Franz Delitzsch, inclusive Delitzsch, ele não cria que Cristo era Deus. Ele era um protestante que não cria que Cristo era Deus. E traduziu o Novo Testamento para o hebraico. Quando ele chega nesse texto, para primogênito ele usou a palavra Reshit. Quando nós chegamos lá, em Gênesis 1:1 diz o quê? Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Ou seja, aquela palavra para princípio, para Gênesis, começo, é a mesma palavra usada aqui, ó. Ele é o primogênito, ele é o Bereshit. Então, no Bereshit, quem que estava lá? Yeshua. Ele estava criando as coisas. Aí vamos lá para o capítulo 2. Versículo 8. Acautelai-vos, que ninguém vos prejudique mediante filosofias e vão engano, de acordo com ensinamentos de homem, segundo as coisas elementares do mundo, e não conforme ao Cristo, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade, quer dizer que Ele é o nosso intermediário. Quando nós vamos ter comunhão com Deus, quem faz o intermédio entre nós e Deus é Cristo. Ele que faz esse intermédio, né? Então por isso que há dois tronos, porque um é para o eterno em si e outro é para o Cristo. Porque o Cristo teve um papel tão importante, a figura de Cristo teve um papel tão importante, que é representada a nós. Mas na verdade é o próprio Eterno. A gente pega Daniel capítulo 7, nós vemos o quê? Um ancião e um filho do homem nos céus. Mas quer dizer que tem dois eternos nos céus? Não, um só. Mas são, como você disse, porções, funções, operações, manifestações de um só Deus. É como a água, gasosa, líquida e sólida. Mas a água gasosa é gasosa, a líquida é líquida, a sólida é sólida. Mas não deixa de ser água. Mas você não tem as duas ao mesmo tempo. Você só tem uma água. Não é como os trinitarianos, não, mas são três totalmente diferentes. Não, é o mesmo. Né? É o mesmo. Então, prosseguindo. Por causa do horário, eu acho que eu já vou lá para o 23:20. Êxodo 23:20. Eis que eu vos envio um anjo diante de ti, para que te proteja pelo caminho, e para que introduza a terra que eu preparei. Seja cuidadoso diante dele e preste atenção à sua voz. Não resistas, não perdoando assim as vossas culpas, pois nele está o meu nome. Mas se ouvires atentamente a sua voz e fizeres tudo o que ele disser a ti, eu odiarei os que te odiarem e submeterei à angústia os teus inimigos. Porque irá o meu anjo adiante de ti e te livrará contra os amoreus, contra os hititas, os ferezeus, os cananeus, os heveus, e contra os jebuseus eu os destruirei. Não te inclinarás aos deuses, não lhes renderá culto, e nem farás como as suas obras, mas derrubarás e quebrarás, completamente as suas colunas rituais. Adorareis a Yahweh, o vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e as vossas águas, e eu eliminarei as doenças de vossas famílias. Não terás na vossa terra mulher que aborte, nem tampouco estéril. Eu completarei o número dos vossos dias. Eu enviarei meu temor diante de ti e desolarei todo o povo aonde entrares. 24, versículo 1. Disse ele a Moisés. Veja que no anterior
Moisés estava profetizando. Moisés não estava dando a sua opinião, ele estava profetizando, ele estava falando o que o Eterno disse ele falar. Depois do Eterno falar tudo isso que a gente acabou de ler, disse ele a Moisés: subi a Yahvé, tu, Arão, Nadab e Abiú, e os 70 anciãos de Israel. Moisés somente se chegará diante de Yahvé, eles não chegarão, e nem o povo subirá com ele. Então veio Moisés e comunicou ao povo todas as palavras de Yahvé e todos os mandamentos. E o povo respondeu a uma voz, dizendo: faremos tudo o que Yahvé tem ordenado. Moisés escreveu todas as palavras de Yahvé. Ou seja, essa ideia de que tem uma Torá oral, que essa Torá vai explicar, a Torá escrita, que foi passada. Moisés escreveu todas as palavras. Então a Torá oral, na verdade, era o quê? Aquilo que o Eterno colocou no coração dos seus. Aquilo que já existia e o Eterno escreveu serve de explicação. Aquilo que não existia e não está aqui, não serve. É isso que Yeshua combatia. Porque as pessoas iam lavar as mãos antes de comer. Mas não era lavar as mãos igual nós. Filho, vai lá lavar a mão. Não, tinha todo um ritual. Tinha uma peça. Ela é parecida com um pinico. Ela é grande assim e tem duas alças. A pessoa segura daqui, lava a mão, segura daqui, lava a mão de novo. E lava inúmeras vezes. E só depois ela lavar a mão, aproximadamente 15 vezes, que ela pode citar o Shema. Então, assim, o que é isso? Tradição de homens. Ordenanças de homens. Essas ordenanças faziam separação do povo de Deus das outras nações. Essas são as ordenanças que em Efésios 2,15 Yeshua aboliu na cruz. Yeshua não aboliu a lei. Ele aboliu as ordenanças de homem. Ele aboliu o muro que separava. Porque era mais ou menos assim: ah, você não é judeu? Legal, vai para lá. Chegou um tempo que o proselitismo acabou no judaísmo, eles não aceitavam mais, e aí criaram-se as 7 leis de Noé. Falaram: não, você vai fazer isso, isso e aquilo, tá bom, você tá salvo. Mas quando chegaram para Yeshua e perguntaram para ele: o que eu preciso fazer para herdar a vida? Ele falou: ama o seu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E como que eu vou amar a Deus? Está aqui. Como que eu vou amar o próximo a mim mesmo? Está aqui. Uma mesma lei será para ti e para o gentio que estiver convosco. É uma mesma lei para o povo de Deus, né? Então, como que Deus falou assim: suba ao Eterno? É como se fosse assim: Deus falar assim: suba a Deus. Fica meio estranho. Mas quando você entende que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade, que Ele é a imagem visível do Deus invisível, nós entendemos o quê? Que quem falou isso aqui com Moisés foi Yeshua. Por isso ele falou: suba a Yahvé. E mais, ele falou: suba no ato de se elevar. Porque na condição, no lugar, do modo que Moisés estava, ele não podia ir ao Eterno. Então Yeshua falou para ele: suba ao Eterno, né? Se houvesse tempo, ele ia falar sobre o Aleph Tav, o Alfa e o Ômega, né? Que durante toda a escritura, no hebraico, nós vemos Aleph Tav, Aleph Tav, Aleph Tav. Esse Aleph Tav é Yeshua.